Como a Inquisição no Brasil estivesse sob a jurisdição do Tribunal de Lisboa, não houve na colônia, em nenhuma época, um tribunal próprio. Assim sendo, os processos eram levados para a corte. No Brasil, os inquisidores eram os bispos, mas, visto o grande número de novos convertidos, foi nomeado inquisitor apostólico Dom Antônio Barreiros. Seus poderes limitavam-se aos cristãos novos. Era-lhe recomendado usar de prudência, moderação e respeito. A ação do Santo Ofício foi discreta, sendo conhecido somente 3 processos e uma visita do inquisidor de Portugal. O primeiro processo de Pedro Campo Tourinho, donatário da capitania de Porto Seguro, acusado de opor-se ao clero e ao Papa e de desrespeitar as leis da Igreja. O processo iniciou-se no Brasil em 1546 e terminou em Lisboa em 1547. Não se sabe a conclusão. Supõe-se que o acusado tenha sido absolvido. O processo de João de Boles, Jean Comte de Boles, francês que vivera em Villillon, em 1557 começou a difundir doutrinas calvinistas e luteranas em São Paulo e depois na Bahia. O processo iniciado no Brasil em 1560 foi levado a Portugal, tendo João de Boles lá chegado em 1563. Retratou-se, mas pouco depois começou novamente a difundir suas ideias, sendo então desterrado para as Índias, onde foi condenado à morte em 1572, com relapso e herege. Já o processo do padre Antônio de Gouveia, oriundo dos Açores, foi ordenado sacerdote em Portugal. Em 1555 entrou na Companhia de Jesus, sendo dela despedido tempos depois. Deu-se à necromancia e por isso foi acusado no Tribunal da Inquisição. Preso, fugiu em 1564. Recapturado, foi degradado para os Açores, tendo novamente fugido. Foi descoberto em 1567 e desterrado para Pernambuco. Aqui conseguiu o uso de ordens, mas, continuando as atividades mágicas, foi preso e enviado ao Santo Ofício de Lisboa, embarcando em 1571. Em 1575, seu processo continuava, mas a partir dessa data, nada mais se sabe dele. A primeira visitação do Santo Ofício foi de 1591 a 1595. Deu-se a primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil. A causa próxima foi a passagem da colônia ao domínio espanhol em 1580. Como o rei da Espanha possuísse ideias mais rígidas quanto aos cristãos novos, julgou necessária uma visita do Santo Ofício. O visitador nomeado Heitor Furtado de Mendonça chegou à Bahia em julho de 1591. Poucos dias depois, publicou no Edito da Graça um período de 30 dias, de 28/7 a 27/8, em que haveria muita moderação e misericórdia aos que fossem acusados, se viessem a acusar. Houve muitas denúncias versando sobre suspeitas de heresia, de judaísmo, escravização dos indígenas, bigamia e etc. Em 1594, o visitador passou a Pernambuco, onde, após um período de graça, iniciou a audiência, seguido até o ano de 1595, quando retornou a Lisboa. A par de algum erro ou imprevidência, não parece ter sido severo, usando muitos casos de moderação. No século XVII, na segunda visita do Santo Ofício, esta ocorreu entre setembro de 1618 e janeiro de 1619, sendo o inquisidor Dom Marcos Teixeira. Os motivos devem prender-se à preocupação da coroa espanhola com os cristãos novos, temendo que pudessem aliar-se aos holandeses, que naquele tempo pressionavam o Reino Unido. A colônia de fato tornava-se lugar de refúgio e de degredo para os novos convertidos, que aqui se achavam um grande número. O padre Antônio Vieira, nessa época, defendeu a tolerância para com que os cristãos novos, ideia de que se generalizou e que continuou viva mesmo após a restauração em 1640.
No século XVIII, surgindo das minas de ouro, para as quais ia grande número de estrangeiros de todos os credos, a política de tolerância vigente no século anterior começou a mudar. Intensificou-se a ação da Inquisição no Brasil. No reinado de D. José I, 1750, a Inquisição decaiu, chegando praticamente a anular-se. Dois fatores contribuíram para sua queda, ambos ligados à personalidade do Marquês de Pombal. Primeiramente, o primeiro-ministro considerou contrária aos interesses da corte, embora, em 1761, a tivesse utilizado contra o padre Gabriel Malagrida, por ter esta, na ocasião do terremoto de Lisboa, em 1755, acusado de erros morais dos membros da corte. Além disso, a virtude do desentendimento entre o Pombal e o Santo Ofício em Portugal chegou ao rei D. José I a procurar minorar a ação do tribunal. Assim é que em 1773 foram baixadas leis que acabaram com a distinção entre os cristãos novos e os outros cristãos, o que proibia qualquer discriminação por ascendência judaica. Em 1774, o Santo Ofício foi transformado num tribunal régio, sem autonomia, completamente dependente da coroa, o que significou, na prática, a sua desativação. Não obstante as falhas que se podem apontar contra todo e qualquer sistema repressivo, não é lícito, nem honesto, ver a atuação da Inquisição ou Santo Ofício somente na fase negativa. Houve também vantagens para a fé e os bons costumes, evitando-se tolerância em demasia, com desvantagens para a pureza da fé ou com tropelos nos mandamentos divinos. Ademais, para muita gente que se deixa levar mais pelo temor do que pelo amor, por muitas causas que não é o caso de abordar toda a ação coercitiva, quanto a psicologicamente bem orientada, pode ter seus reflexos positivos. Aliás, o Santo Ofício era, antes do mais, um tribunal eclesiástico que tinha em mente mover o culpado e reconhecer o seu pecado, promover a sua emenda. Só os casos de persistência agia com penas que variavam segundo a gravidade do delito e a renúncia ao perdão. No Brasil, felizmente, durante a persistência do século XVI, não tivemos a lamentar a pena capital entre os nascidos na terra, quanto encaminhados aos tribunais de Lisboa.